no, no, yeah, no, 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 yeah, no, 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 Fala galera, maquiagem de hoje eu já comecei com a pele pronta, então para evitar que eu estrague minha pele, eu passo esse pó translúcido abaixo do olho, que se cair alguma sombra eu varro ele e a sujeira vai embora junto. Agora eu venho com uma sombra que é um marrom um pouco mais puxado pro terra, assim, meio avermelhado, e eu vou marcar o meu côncavo. Essa vai ser a minha primeira sombra de transição para minha pele, então eu vou esfumar ela bem. Eu passo ela um pouco na pálpebra móvel porque, como vai vir uma sombra cobre por cima, ela não vai fazer muita diferença estar lá ou não, mas você pode passar ou não se você quiser. Agora eu venho com um marrom um pouco mais escuro para definir a parte externa do meu côncavo, então vocês podem ver que eu passo só na parte de fora ali, só pro cantinho, e esfumo bem essas duas sombras para ver uma boa transição entre o marrom mais escuro, o mais avermelhado e a minha pele, e vai ficar mais ou menos assim. Agora eu venho com essa sombra que é um cobre, e essas sombras da Colourpop elas são em pó, mas é uma textura meio diferente, então elas são melhores aplicadas com o dedo ou com um pincel molhado. Então com o meu dedo mesmo eu aplico ela no centro da minha pálpebra, e venho com o pincel para dar uma esfumadinha entre ela e as sombras que eu apliquei anteriormente. Agora eu venho com essa outra sombra da Colourpop também, iluminadora. Como eu quero ela um pouco mais leve, eu vou aplicar ela com pincel e eu vou aplicar abaixo da minha sobrancelha para dar uma iluminada. E também vou aplicar no canto interno para dar uma abridinha no olho, né? Para dar aquela iluminada no canto interno que fica um charme. Agora com esse lápis da NYX eu vou passar ele na minha linha d'água e um pouquinho também para fora ali, rente aos meus cílios. E para selar esse lápis, né, essa sombra em creme, eu venho com esta sombra também da Colourpop e eu vou aplicar ela na parte rente aos meus cílios, na parte externa, mas também vou aplicar na parte interna do meu olho para selar e não correr o risco de escorrer. É só não esfregar o pincel no olho que vai dar tudo certo, tá bom? E daí eu pego um pincel um pouquinho mais fofinho para esfumar essa sombra. E gente, paz, meu olho acabou. Agora eu venho só com esse kit de iluminadores da Anastasia Beverly Hills para finalizar minha pele. Essa maquiagem que é inspirada na Shea na festa de lançamento da linha dela com a Smashbox. Ela tava com uma pele bem bronzeada, ela é morena, maravilhosa, né? Mas ela tava com uma pele bem bronzeada, assim, com bronzer e com bastante iluminador. Tava, tipo, show de bola. Então eu vou caprichar no iluminador pra ficar bem bonito, bem iluminada essa maquiagem. Depois disso, é só você passar um pouco de máscara e colar uns cílios postiços bem natural. E, gente, tá pronta a maquiagem. Pra finalizar, eu venho com um batom Bruna, da linha Bruna Tavares, para ter blogs, que aplico ele na minha boca. Já falei que eu adoro aplicar com o pincel do batom mesmo, isso é uma questão de costume, tá? Se você, não consigo, treina, porque eu tive necessidade, às vezes eu saía com o batom, não dá pra levar pincel junto, né? E daí eu aprendi a passar e, gente, melhor coisa. E o resultado final da maquiagem é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e, claro, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau!